O Evangelho puro e simples leva a vida por onde ela passa. A Rio para nós é viver em família. A Rio para mim é exercitar o amor. viver o verdadeiro Evangelho. A Rio para mim é cuidado. Para mim é missão. A Rio para mim é serviço. A Rio para mim é o aconchego para aqueles que precisam de carinho e acolhimento. Se você puder, abra comigo em Provérbios capítulo 22, versículo 6. Provérbios 22, versículo 6. Nós estamos desejando hoje falar um pouco sobre a relação pai e filho. E eu me preocupo às vezes se o pessoal que não é pai entende que precisa ouvir essa mensagem. Eu vou dizer por que alguém que não é pai precisa ouvir essa mensagem. Porque talvez um dia você seja. E me parece que a gente tem uma cultura de só aprender alguma coisa quando aquilo já é uma realidade para a gente. Mas nós vemos, por exemplo, que a gente vai para a faculdade, passa 5 anos estudando para depois experimentar a realidade. Então, essa mensagem também pode abençoar não somente aqueles que são pais, mas aqueles que um dia sonham em ser, ou quem sabe já estão se preparando aí bem próximos de ser. Para mim essa mensagem é muito especial, é muito cara, e eu explico. Eu vou experimentar exatamente essa mensagem daqui a 3 semanas. Então eu estou crendo aí que Samuel vai vir um menino bem calminho, bem tranquilo, aquele que dorme a madrugada inteira, e vai ser bênção demais, eu tenho certeza disso. Provérbios capítulo 22, versículo 6. Você está aí nessa leitura comigo? Provérbios 22, 6. Ensina seu filho o caminho que se deve andar, para que quando cresça não se desvie dele. Eu quero ler ainda uma outra versão, essa é a versão NVI. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Essa é a grande missão dos pais, ensinar os filhos. Eu queria dizer para você que não existe missão mais sublime, não existe responsabilidade mais intensa do que nós sermos pais. Porque nós estamos ali lidando não com projetos, mas com uma outra vida. As pessoas dependem diretamente do que a gente pode oferecer. Então, cuidar de filhos é talvez a missão mais difícil e recompensadora que Deus nos direciona a ter. E nós entendemos que a missão se torna cada vez mais difícil com o passar do tempo. Eu imagino que cuidar de filho hoje é muito mais delicado do que cuidar de filho há 50 anos atrás. E eu responsabilizo isso por conta das mudanças sociais que estão acontecendo. Então, eu queria, antes de a gente iniciar a nossa mensagem, como introdução, falar sobre alguns problemas que nós, como pais, enfrentamos na criação de filhos nos tempos modernos. Existem alguns problemas. Eu diria que talvez o primeiro deles é a ideia que perdura em nosso coração, e eu já falei sobre isso, a ideia de família perfeita. A gente sonha com isso. Talvez a gente diga assim um para o outro, nem toda família é perfeita. A gente fica pensando assim, nem toda família, só a minha. A minha devia ser perfeita. A gente tem a expectativa de que isso realmente seja verdade para nós. E o fato é que essa ideia de família perfeita tem feito um fenômeno acontecer. E preste bem atenção, as mulheres, muitas mulheres, isso é dados estatísticos, estão deixando de serem mães, ou do desejo de serem mães, abrindo mão desse desejo, porque elas têm medo de não corresponder ao mito do amor de mãe. Então, eu não sei se você já viu alguém falando sobre esse mito do amor de mãe, olha, é absurdo, e aí tem gente que faz uma tatuagem assim, né? Amor só de mãe. E a gente vai criando essa cultura. O que acontece é o seguinte, é que as pessoas querem segredos e passos para a família perfeita. A minha pretensão hoje não é dar para você
10 passos, 15 estratégias, 5 conselhos para a família perfeita, porque você sempre terá problemas. Não existe essa família do comercial de margarina, é domingo de manhã, está todo mundo em volta da mesa, o cachorro parece que está sorrindo e até a sogra está feliz, então a gente fica querendo algo assim, mas isso não existe. Isso não existe. Um outro problema que nós temos é muita herança familiar e principalmente padrões distorcidos e repetitivos na nossa vida. Mas esse não é um fenômeno contemporâneo, esse na verdade é um fenômeno bem antigo, desde que existe família. Existem padrões repetitivos, existem sistemas que vão se repetindo na família. Eu explico. Muitas vezes nós temos uma sucessão de fatos parecidos nas famílias e alguns explicam isso de forma espiritual, embora isso não tenha base bíblica alguma. E chamam isso de maldição hereditária, mas nada mais é do que o fato de termos uma herança comportamental que nós absorvemos, às vezes, de modo inconsciente. Por exemplo, Abraão, certa vez, com medo de morrer, disse para uma pessoa: olha, a minha esposa, na verdade, não é minha esposa. Sara não é minha esposa, Sara é minha irmã. E aconteceu um problemaço lá que eles tiveram que resolver depois, mas o pai da fé acaba mentindo. O que vem daí é Isaac, o filho de Abraão. E certa vez, se você for ler o texto, você vai perceber que Isaac faz absolutamente a mesma coisa do pai. E com medo de que matassem ele para ficar com Rebeca, porque ela era muito bonita, ele acaba dizendo: olha, ela é minha irmã. E a mentira vai se instalando como uma herança familiar. Mais para frente, filho de Isaac, nós vemos Jacó. E Jacó, eu diria que ele é o profissional da mentira. Porque primeiro acontece o fato, depois se instala o hábito e depois cria a cultura. E é isso que acontece nas famílias. Então, Jacó era o grande mentiroso. Porque aquilo já vinha acontecendo e até inconscientemente se admitindo como possível na família. Então isso estraga muitas vezes as famílias. Por exemplo, quando o avô tinha um problema com adultério, o pai teve problema com adultério, muito provavelmente o filho vai ser tentado nessa área de adultério. E se ele não entender esse ciclo vicioso, se ele não entender essa herança e romper com isso, com essa corrente da maldade, ele também vai dar continuidade a isso que está acontecendo. Então, alguns dos problemas da família podem ser explicados não a partir da própria família, o núcleo básico, mas a partir da árvore genealógica de atitudes equivocadas que vão criando uma cultura familiar. Eu quero dizer para vocês que um outro problema que a nossa família enfrenta hoje é o fato de nós termos um sistema absurdamente condicionante. Nós temos a mídia como a grande formadora de opinião. A mídia é, sem dúvida alguma, a discipuladora dos nossos filhos nos tempos modernos. Sabe por quê? Porque você está no trabalho, você está saindo do trabalho, você não sabe como seu filho está, mas ele está lá assistindo um negócio chamado Malhação, que desde a minha época já existia. Parece que Malhação nunca acaba, não é? É um negócio assim que a gente tem que fazer uma corrente de oração para essa Malhação acabar. Porque o pessoal fica malhando e fica malhando. O problema é que, num tom de jovialidade, eles vão inserindo conceitos que o seu filho não veria através de você, mas estão dentro da sua casa. Então a mídia, a sua televisão, é uma possível discipuladora do seu filho. Um outro fenômeno interessante são os comerciais. Criança vê um comercial, ela acha lindo, e todo comercial parece, eu acho que por trás disso tem uma mente assim extraordinária, pensando como pode ser feito para que as crianças fiquem hipnotizadas, né? Porque parece que é isso que acontece quando as crianças veem comerciais e Peppa. Peppa também hipnotiza bastante. O fato é o seguinte,
É que a criança vê aquele comercial e ela começa a dizer: pai, eu quero. Eu quero, eu quero, eu quero. E vai implantando na criança o desejo de ter para ser. Vai implantando na criança a ideia de que ela precisa de algo que de fato não precisa. E alguns pais que preferem amenizar a situação dizem: não custa nada, é até bonitinho, eu vou lá e resolvo. Aliás, um outro problema que nós temos, esse sim eu poderia dizer que é um problema muito moderno, é que o estilo de vida dos pais mudou completamente em 50 anos. O que faz com que os filhos sejam educados cada vez menos pelos pais e essa missão seja cada vez mais terceirizada. Eu explico. Antes da Revolução Industrial, o pai saía para plantar, voltava, almoçava, saía lá para o campo, voltava, ficava em casa. Então a figura do pai era muito próxima. Às vezes até chamava as crianças para irem juntos para o campo quando já tinha uma certa idade. Então começa a ter essa demanda da industrialização e o pai sai de casa. E nós vemos críticas interessantes como as críticas daquele filme Tempos Modernos. O que nós vemos a partir disso é que a mulher também saiu de casa. E ela agora tem a sua vida, ela tem sua demanda, ela trabalha tanto ou até mais do que o homem. E as crianças, como ficam? Nós temos esse grande desafio e nós precisamos resolver isso. Então, às vezes, o pai ausente chega e olha para a criança que está já há algumas horas, talvez um dia sem vê-lo, e ele não tem coragem de corrigir o filho. Porque ele diz: olha, eu passo tão pouco tempo com meu filho que é melhor não brigar, é melhor não repreender ele. Vamos deixar acontecer. A mãe às vezes chega tão estressada que quando ela vê o pai começando a dar um sermão no filho, ela diz: meu amor, estou cansado, vamos aproveitar nosso filho, a gente tem tão pouco tempo juntos. Essa é uma dinâmica da família moderna. E aí o que acontece depois disso é uma dificuldade de dizer não para a criança. É uma dificuldade de frustrar os nossos filhos. Sabe por quê? No fundo, a dificuldade de dizer não para os nossos filhos é a necessidade que nós temos de ser amados. Escute bem isso. Às vezes os pais têm mais necessidade de serem amados do que de verem os seus filhos crescendo saudavelmente. Então quando ele fala assim: não vou não, aí o filho bate o pé e diz: eu não amo mais você, não quero mais saber de você, não gosto de você. Aí ele começa: meu Deus, isso aí não pode acontecer, eu sou pai do menino, que injustiça, vamos lá. Porque por trás existe uma necessidade de o pai ser amado pelo filho. E essa é uma necessidade egoísta que tem feito muitos pais tratarem seus filhos de modo equivocado. A atual geração de jovens pais é possivelmente a última que obedeceu aos seus pais e a primeira que obedecerá aos seus filhos. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Nós somos a nossa geração de pais jovens, nós somos a última geração que obedeceu aos pais e a primeira geração que vão obedecer aos filhos. Porque é exatamente isso. Tem criança que manda na casa. Tem criança que diz como tem que ser. E você fica achando que a criança é inocente. Meu Deus, é tão novinha. Mas os mecanismos de manipulação, diz a psicologia, já existem desde os primeiros meses. Ela sabe como ela faz para chamar a sua atenção. E quando isso vai repetindo-se, cria um hábito na família. Tem um livro muito interessante que eu gostaria que vocês lessem, se desejarem aprofundar o tema, é Crianças Francesas Não Fazem Birra. E mostra a diferença de como os franceses tratam as crianças de como os americanos tratam as crianças. E a perspectiva é totalmente outra. E os resultados são totalmente outros. O fato é que
há uma outra ideia que afeta a nossa família, e preste bem atenção nisso, porque essa é de fato uma questão mais delicada. Nós, até de modo inconsciente, acreditamos que os nossos filhos são para nos fazer felizes. Eu ouço muito isso. Ah, agora a minha felicidade chegou. Ah, meu filho é minha alegria. Deixa eu dizer algo para você, e essa é uma referência que a revista Época fez, no número da revista 773, e ela lança uma matéria chamada Filhos e Felicidade. E ela diz o seguinte, que os filhos têm sido hoje sinônimos de cansaço, estresse e até, de certo modo, de infelicidade. A pergunta que a matéria faz é: quem disse que os filhos existem para nos fazer felizes? E eu concluo que essa é uma perspectiva da cultura contemporânea, que faz com que nós olhemos tudo a partir de nossa necessidade. Nós somos tão narcisistas, tão egoístas, que tudo que acontece à nossa volta é para nos fazer felizes. Então até o filho que nasce é para nos alegrar o coração. Então, na verdade, o que a gente está criando é um ser para nós e não um ser para o mundo. E isso atrapalha muito as pessoas. Eu quero ler um texto de um cara chamado José Saramago, que escreve até de modo bem interessante, mas fala algo bem interessante. José Saramago diz: então, filho é um ser que nos emprestaram para um curso intensivo de como amar alguém além de nós mesmos. De como mudar nossos piores defeitos para darmos os melhores exemplos e de aprendermos a ter coragem. Isto mesmo, ser pai ou mãe é o maior ato de coragem que alguém pode ter, porque é se expor a todo tipo de dor, principalmente a dor da incerteza de não saber se está agindo corretamente e até do medo de não ser amado. Perder? Como? Não é nosso, recordam-se. Foi apenas um empréstimo. Filhos não são para nós. Filhos são um empréstimo que Deus faz para nos amadurecer na vida e para gerar um outro ser capaz de influenciar a sua própria geração. Agora, um outro problema gravíssimo e delicado também é que nossa cultura passou a acreditar que os filhos nascem com o direito de serem felizes e que os pais são os responsáveis por garantir esse direito. E essa é uma outra ideia delicada, preste muita atenção nisso. Nós acreditamos que os filhos nascem com o direito de serem felizes. E nós, os pais, temos que assegurar a ele esse direito de felicidade. E essa é uma ideia que tem atrapalhado muitas famílias. E eu quero explicar por quê. E quero usar umas palavras de Eliane Brum, que é uma jornalista e tem uma crítica moderna bem interessante. Escute isso. A crença que a felicidade é um direito tem tornado despreparada a geração mais preparada. Preparada do ponto de vista das habilidades, despreparada do ponto de vista de não saber lidar com as frustrações. Preparada porque é capaz de lidar com as ferramentas da tecnologia, mas despreparada porque despreza o esforço. Foi ensinada a acreditar que nasceu com o patrimônio da felicidade e não foi ensinada a criar a partir da dor. Há uma geração de classe média que estudou em bons colégios, fala outros idiomas, já fez viagens internacionais, teve acesso à cultura e tecnologia, mas cresceu com a crença de que a felicidade é uma espécie de direito. Tenho visto a angústia de muitos pais para garantir que seus filhos sejam felizes. Eles fazem malabarismos para dar tudo aos filhos e protegê-los de toda a adversidade.
É como se os filhos nascessem imediatamente. E os pais se tornam devedores deles assim que eles nascem. Para estes, frustrar o seu filho já é sinônimo de fracasso pessoal. Mas a frustração e o esforço são duas premissas do viver. A falta e a busca são duas faces do mesmo movimento. Se os filhos têm o direito de serem felizes e aos pais cabe garantir esse direito, que tipo de relação entre pais e filhos nós teremos? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Os pais se sentem responsáveis por garantir que os filhos serão felizes, e não por garantir que os filhos amadurecerão a ponto de se tornarem felizes porque acharam por si só uma maneira de tirar do meio da dor o prazer. Diante dessa realidade, o que fazemos? Diante dessa dificuldade de criar os filhos no tempo moderno, o que a gente pode fazer? Se você gosta de tomar nota da mensagem, eu queria dizer para você que eu vou dizer aqui 5 presentes revolucionários que você pode dar ao seu filho. Sim, porque você sabe que filho ama presente. Eu amava receber uma camisa do Santa Cruz. Era maravilhoso. Isso, de certa parte, até mudou minha vida. Me ensinou a lidar com a dor de forma melhor. Mas eu quero dizer para vocês que esse presente não pode trazer uma revolução. Eu quero dizer aqui 5 presentes que os pais podem dar aos filhos para revolucionar a forma como eles vivem no mundo. Preste bem atenção. O primeiro presente é ninho. Não leite ninho. É ninho de afeto. O segundo presente é limite. O terceiro presente é ensino. O quarto presente é exemplo. E o quinto presente são asas. Ninho, limite, ensino, exemplo e asas. Eu quero falar sobre eles. Eu queria que você prestasse bastante atenção, porque aqui, de fato, nós temos verdades preciosas do Evangelho que podem mudar a forma como você se relaciona com seu filho. Toda criança tem uma necessidade de pertencimento. A criança precisa olhar para algo e dizer: é meu. Essa é a minha família. Outro dia eu estava vendo um caso que foi narrado por uma psicóloga. E ela contou de que estava atendendo uma criança que estava num surto completamente descontrolada. A criança entra na sala dela e já era o último recurso que as pessoas tinham com essa criança. Ela já entra quebrando tudo, e ela disse que naquele momento esqueceu tudo que Freud fez e falou, e ela agarrou-se com a criança, trouxe a menina para o colo, esqueceu do afastamento terapêutico, começou a ninar a criança, passar a mão na cabeça dela e dizer: calma, eu estou aqui com você. Então, quando a criança começou a se acalmar, a criança olha para ela e diz assim: eu pertenço a quem? Essa é a questão que a criança faz. Então ela volta e vai se certificar da história da criança. E a criança dá algumas informações, e aqueles que trouxeram a criança trazem outras informações. O fato é que aquela criança havia sido abandonada. E ela vai parar num orfanato, até que um casal bondoso decide adotar a criança. E passam 3 anos com a criança. Até que um dia eles decidem não ficar mais com a criança. E vão lá no orfanato e devolvem a criança. E o juiz aceita isso, faz um acordo com os pais para que os pais, aqueles pais que não eram pais,
pagassem os estudos daquela criança, mas eles fizeram a devolução do menino, como se o menino fosse uma mercadoria. Aí o menino chega no orfanato e começa a sentir mais uma vez o vazio. E aí, o que vem depois está completamente explicado. Quando a criança sente um colo e uma psicóloga falando: eu estou com você, acalme-se. Ele olha para ela e diz: eu pertenço a quem? Toda criança quer ter um pai para chamar de seu, uma mãe, uma família, um canto, um lar. A criança tem a necessidade de sentir-se segura, de sentir-se amada. Sabe, muitas crianças têm pais, mas elas não podem dizer é meu. Vocês entendem o que eu quero dizer? É como se as crianças estivessem dentro de casa convivendo com um homem, com uma mulher, mas ela não sente que ali há família. Será que o seu filho sente que ele tem um pai e uma mãe? Para que isso possa acontecer, desenvolva o ninho com palavras de ânimo, palavras de incentivo, encorajamento. Quando foi a última vez que você chegou para o seu filho e falou assim: olha, você foi muito bem hoje, você é bom, meu filho, olha, eu te encorajo a você ir além, você é fantástico. Sabe, as palavras de encorajamento podem redirecionar uma pessoa. Palavras de ânimo. Quando foi a última vez que você sentou com seu filho e disse assim: filho, me conta a sua história, fala o que aconteceu essa semana, vamos bater um papo, desliga o celular, vamos estar juntos. Sabe o que acontece? Muitas vezes os pais estão cobrando o tempo inteiro dos filhos, como se eles fossem os seus funcionários. Quando foi a última vez que você olhou bem nos olhos do seu filho, e não de modo automático, mas de modo real e profundo, o disse: eu te amo, meu filho? Talvez você diga: essa pergunta é boba, mas você não tem ideia do tanto de pessoas que eu atendo que dizem: olha, tudo que eu queria era ouvir do meu pai ele dizer: eu te amo. Se tirou-se das famílias o afeto, o abraço. Outro dia atendi um jovem vivendo uma crise na sexualidade, perdido. E ele começa a falar do pai e diz assim: olha, meu pai foi sempre um ser calado, omisso, afastado. Eu nunca vi meu pai, nem quando eu era da mais tenra infância, eu nunca vi meu pai nu. Eu nunca vi meu pai sem camisa, eu nunca abracei meu pai, brinquei, rolei com ele no tapete. Filhos precisam sentir partícipes de algo. Eu conheço crianças que desenvolveram a habilidade de adoecer para chamar a atenção dos pais, porque de outro modo isso não acontece. O pai é tão corrido, a mãe é tão corrida, que somente quando a criança apresenta uma febre, eles dizem: olha, então vamos ficar, porque pode ser que adoeça. A doença já está instalada, e a doença chama-se indiferença. Cecília Meirelles disse certa vez: hoje já não se morre de velhice, nem de acidente e nem de doença. Hoje se morre de indiferença. Separe um tempo para estar com seu filho. Faça algo divertido com ele. O seu programa com seu filho não pode ser ver Jornal Nacional. Crianças se sentem amadas quando seus pais param absolutamente tudo e estão com elas. Filhos são bênção. Nós vivemos numa sociedade que faz as contas, os cálculos de quanto gastam com seus filhos. Eu uma vez ouvi um absurdo de um pai cuja filha já estava bem crescida e ele disse: olha, hoje
exatamente hoje, eu sei quanto eu gastei com ela a vida inteira. Foi R$96 mil. O filho dele simboliza para ele um cifrão. Como serão as nossas famílias? Salmo 127 diz o seguinte: filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Flechas na mão do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. O pessoal fica dizendo assim: eu não quero ter filho muito cedo. Filho é uma coisa que eu quero ter mais para frente. Eles ficam adiando, acham que tem que fazer uma coisa, outra, tem que comprar um apartamento maior, tem que isso, tem que aquilo, não tem que nada. A minha avó criou 12 filhos numa casa minúscula. Estão todos vivos e felizes. A gente fica fazendo cálculo medíocre porque a gente acreditou que filho é cifrão, filho é peso, filho é gasto, e filho é bênção, é herança do Senhor. E se Deus te der um filho, Ele vai abrir as portas e você vai cuidar desse filho para a glória do Senhor. Como é feliz o homem que tem cheio deles de filhos a sua aljava. A aljava é aquilo que ficava nas costas do guerreiro, onde ele tirava as suas flechas. Você precisa olhar para o seu filho e dizer: meu filho, você foi a bênção que Deus me deu. Você já disse isso para ele? Você foi um presente que Deus me deu. Primeiro presente revolucionário que você pode dar para o seu filho é ninho. O segundo presente revolucionário que você pode dar para o seu filho é limite. Nós vivemos hoje, como pais, uma incapacidade de frustrar os nossos filhos. Nós vemos mães que são reféns do filho. O filho faz absolutamente tudo o que ela quer. Ela tem que... meu filhinho, vem cá, filhinho, filhinho. E ela está perdida, ela é refém da criança. A voz dela não é sinal de autoridade. Luiz Felipe Pondé, filósofo brasileiro, chama essa geração que está nascendo de a geração dos mimados. Talvez eu e você já sejamos essa geração dos mimados. Nunca tivemos, especialmente na classe média alta, tão pouca noção de espaço e limite. Não está mais na nossa pauta a ideia do sacrifício, aquilo que os franceses chamarão de gosto de esforço. Os franceses têm uma expressão, e traduzida para nós seria gosto de esforço. É um negócio assim que é prazeroso conseguir o que é nosso no suor. A gente quer o que é mais prático, com o menor esforço, sabe? Essa é a nossa geração. Achamos que as crianças não devem ser traumatizadas. A gente fica com medo de traumatizar. Eu não grito, não falo alto porque pode traumatizar o menino. Sabe de uma coisa? Freud disse certa vez que é por conta dos traumas que há crescimento. São os traumas que ensinam e nos direcionam ao crescimento, segundo ele. A ideia de que a criança não pode ser contrariada. Uma criança mimada nunca será feliz. Ouça bem isso aqui, pais, abram bem os ouvidos agora, ouçam o que eu vou dizer. Sua criança mimada hoje será um adulto infeliz. Escreva essa profecia. Sua criança mimada hoje será um adulto infeliz. Sabe por quê? Porque ele nunca vai ter, quando adulto, o que ele acha que merece. E como tudo para ele foi fácil na infância, ele vai ser um ser incompleto e infeliz. Se você criar um filho apenas levantando sua autoestima, essa criança, quando se tornar adulto, terá mais dificuldade com as frustrações. Nós vivemos uma geração que, quando a menina diz, eu não quero ficar com você, o garoto vai e bate nela. Vivemos uma geração tão estúpida, e nós vimos isso acontecer, que as pessoas saem para a balada e queimam um índio. Param na blitz e chamam um pai, que é uma autoridade. Atropelam uma pessoa e resolvem tudo no dinheiro.
Nós estamos por ver uma geração de pessoas terríveis por conta de uma criação terrível, porque os mimados de hoje serão os frustrados e infelizes de amanhã. Hoje em dia, os pais, quando veem que os filhos tiram nota baixa na escola, eles vão lá na escola, chegam lá, olha, meu filho tirou nota baixa aqui na escola, eu estou achando que é a professora que não ensina bem. Ou talvez seja um método inadequado de vocês. Se vocês não resolverem isso, eu vou tirar o meu filho da escola. Não é? Se você tem 40 anos e é professor, você viveu duas fases terríveis. A primeira, onde a autoridade do professor, mesmo estando errado, era absoluta e inquestionável. Aí, se você se tornou professor e tem 40 anos em diante, você vive a segunda fase, onde você nunca tem razão. Provérbios 22:15. A insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. Mas a vara da disciplina a livrará dela. Hoje em dia, se nós decidirmos usar um recurso pedagógico e com sobriedade, que é a palmadinha, a criança pode olhar para você e apontar o dedo para você e falar assim: eu te processo, viu? A gente ri para não chorar, porque essa é a desgraça da nossa geração. Porque eu apanhei e louvo a Deus por isso. Eu lembro que uma vez eu falei um palavrão no meio de uma conversa do meu pai e da minha mãe. Minha mãe falou assim: olha, eu vou terminar minha conversa aqui, mas vai lá pro quarto e me espere. Eu lembro que eu entrei, comecei a colocar roupa uma em cima da outra, porque eu sabia que eu ia ser corrigido. Eu fiquei pesado assim, sabe? Quando ela chegou, eu estava tranquilo. Aí ela percebeu, mãe é mãe. Ela falou assim: hoje, meu filho, você vai ser corrigido de forma diferente. Tira a roupa. Quero ver sua bunda branca. Os pais têm medo de disciplinar os filhos. E eu quero dizer uma coisa para você. Tenha muito cuidado. Você não pode tocar no seu filho se a sua motivação for a sua raiva. Você não pode tocar no seu filho se a sua motivação for vingança. Mas você pode tocar no seu filho se a sua motivação for ensiná-lo. A palmada é um recurso pedagógico, não vingativo. Portanto, se você está muito furioso, resolva-se antes de tomar uma atitude. Agora eu queria que, se você puder, abrir comigo Hebreus capítulo 12, versículo 4. Eu quero ler um texto com vocês. Sabe, o maior de todos os pais é Deus. Com Deus e olhando para Deus, nós entendemos absolutamente como Deus quer que nós sejamos pais. Hebreus capítulo 12, versículo 4 diz o seguinte: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Ponto. Parêntese. Preste bem atenção. Pai precisa discernir qual é a zona de conforto do seu filho e qual é o limite do seu filho. Você, como pai, nunca pode cobrar além do limite, mas você, como pai, deve tirá-lo da sua zona de conforto. Se você não tirar seu filho na zona de conforto, você está criando um ser retardado. Deus diz, olha, através de Paulo, Deus está dizendo, provavelmente Paulo está dizendo: vocês ainda não estão no limite. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige a vocês como filhos, porque pai dirige palavra de ânimo aos seus filhos. E diz assim: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama
e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebam-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Essa resposta hoje seria muitos. Muitos. Se vocês não são disciplinados e a disciplina para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Isso era naquela época. Quanto mais devemos submetermos ao Pai dos Espíritos, pois assim vivermos. Nossos pais nos disciplinaram por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus na disciplina, Deus é o Pai, o Supremo Pai. Mas Deus na disciplina nos disciplina para o nosso bem, para que pratiquemos e participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por eles foram exercitados. Primeiro, aprender a distinguir entre a zona de conforto do seu filho e o limite do seu filho, porque ele precisa sair da zona de conforto, mas você não pode pedir para ele, como Deus não pede para nós, além dos nossos limites. Segundo, a disciplina deve ser fruto do amor, não da raiva, não da vingança. Tem pai que diz assim: você vai ver quando chegar em casa, viu? Terceiro, tem que ter um propósito de ser e fazer o bem para o filho. Quarto, aprenda a cobrar dele autonomia. Se ele já amarra o sapato, não amarre mais o sapato. Se ele já pode ir para a escola de um outro jeito, não fica levando ele para a escola. Porque o seu filho precisa sempre ir além, até que um dia ele olhe para você e diga: meu pai, eu te agradeço, porque você me ensinou a ser um homem de verdade. Em último lugar, eu queria dizer acerca disso: ensine o desapego. Os filhos têm o direito de conhecer a pobreza. Você é pai, eu quero convidar você um dia a entrar lá no Vale do Senhor, ir naquelas comunidades carentes. Leve o seu filho um dia lá na Funase. Leve o seu filho um dia numa situação de humilhação, para que ele possa ver e reconhecer o que ele tem. Se quer dar um presente para o seu filho, manda ele para uma viagem missionária para o sertão, para ele levar sol no quingo. Um outro presente que você pode dar revolucionário para o seu filho é o ensino, instrução. Ouça muito bem isso aqui: sejam os pedagogos da sua casa. Sejam os pedagogos da sua casa. Escola escolariza, ensina a ler, ensina a escrever, ensina matemática, ensina português, mas a escola não educa. Escola não educa. Não fique: eu vou escolher uma escola maravilhosa, uma escola cristã, eu vou escolher aquilo, o menino vai ficar em tempo integral. É sua missão educar o seu filho. Não terceirize essa missão. Efésios capítulo 6 diz o seguinte: filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem os seus filhos. Antes, criem-nos segundo a sua instrução e conselho do Senhor. Antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Eu quero ler um texto que eu queria que, se você pudesse, anotasse ele para ler em casa com calma. Deuteronômio capítulo 6, versículo 6 diz o seguinte: que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em sua casa. Converse sobre elas quando estiver andando pelo caminho. Ensine o seu filho quando ele se deitar. Ensine o seu filho quando ele se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prendam-nas na testa. Escrevam-nas
nos batentes da porta de sua casa e seus portões. O que esse texto está querendo dizer? Primeiro, você precisa ensinar o seu filho no meio da rotina dele. Não tem que ser um evento, tem que ser rotina. Ensinar o seu filho tem que ser rotina. É por isso que ele diz, olha, ensine quando ele estiver sentado, quando estiver andando, quando deitar, quando levantar, ensine o seu filho. Segunda coisa, pendure os ensinamentos no braço, isso quer dizer nas atitudes do seu filho, ensine-o. Terceiro, quando fala na testa, não é que você tenha que colocar nada na testa, como entendem os judeus ortodoxos, é que tem a ver com a mentalidade. O seu filho precisa ter a mentalidade do Evangelho. E quando fala para colocar os ensinamentos nos batentes da porta e dos portões, fala sobre a sua casa, sobre o seu lar. Na sua casa a lei é o Evangelho. É a palavra de Deus. Um outro presente que você pode dar para o seu filho e pode revolucionar é exemplo. Referência. Deixa eu dizer algo para vocês de forma muito objetiva. Filhos vêm, filhos fazem. Filhos vêm, filhos fazem. Crianças aprendem não com o que se ouve, mas com o que se vê. O americano John Maxwell, muito bom em liderança, escreveu certa vez o seguinte: nós ensinamos o que sabemos, mas geramos o que somos. Não adianta você dizer assim, olha meu filho, você não pode mentir, e quando o telefone tocar na sua casa você diz assim, fala que eu não estou. O seu filho vai fazer o que você faz, não o que você diz. Sabe, Jesus veio ao mundo para nos dar a referência maior. Olhando para Jesus, a gente enxerga quem Deus é e quem o homem deve ser. Ele é a nossa referência. Escute bem essa história. Certa vez uma mãe, arrastando um menino pela mão, chegou para Gandhi e falou assim, Gandhi, esse menino come muito açúcar. Você poderia falar para ele que ele deve comer menos açúcar? Senão ele vai adoecer, vai estragar os dentes, o menino vai ficar doente. Gandhi, dá um conselho para ele, fala para ele comer menos açúcar. Aí Mahatma Gandhi disse assim, olha, faça o seguinte, volte daqui a 2 semanas. Ela ficou confusa, achou estranho, mas era Gandhi. Então ela decidiu acatar a decisão dele. Quando ela volta daqui a 2 semanas, aí ele olha para a criança e fala assim, meu filho, você tem que comer menos açúcar? Isso vai estragar seus dentes. Isso vai adoecer você. Ela olha para Gandhi, olha para o menino. Obrigado. Vai lá, menino, vai lá. Aí o menino sai. Quando o menino sai, ela olha para Gandhi e fala assim, mas por que, se era para falar isso, por que você não falou 2 semanas atrás? Aí ele olha para ela e fala assim, é porque há 2 semanas atrás eu comia muito açúcar. Você não pode ser uma incoerência. Você não pode dizer uma coisa e viver outra. Você não é um ser esquizofrênico. Quando olhamos para Jesus, nós vemos a total coerência entre o que ele fala e o que vive. E é assim que os nossos filhos devem nos ver, como referências. Por último, eu queria dizer para vocês que os nossos filhos precisam de asas. Os nossos filhos não são nossos. Eles são emprestados. São herança do Senhor. Às vezes eu sinto que algumas famílias sufocam as pessoas e de modo inconsciente dizem para os filhos, vocês não podem ir além disso. Então os filhos continuam nas suas casas, tem 40 anos morando com a mãe, 30 anos ainda, a mãe e o pai ainda pagam as contas dos moleques. São pessoas que não amadureceram. É homem que não quer casar porque não quer sair da casa. Seu filho precisa de asas. Seu filho precisa ser ousado diante da vida.
Todos vocês sabem da história da águia, que em certo momento, quando ela avalia que seu filho já poderia assumir a responsabilidade de um voo, a águia dá um bote, leva o menino lá para cima, o passarinho, sei lá o que, o jovem águia. E chega lá em cima, ela solta. Você acha que a águia estava fazendo isso por mal? Ela estava dando um presente das asas. Você precisa dar asas ao seu filho. Você precisa dar asas ao seu filho. Se você cuidar do seu filho de forma que você possa prover tudo e protegê-lo de tudo, ele será um adulto infeliz, inseguro, com baixa autoestima. Então dê asas ao seu filho. Fala, filho, está chegando a hora, hein? Está chegando a hora que você vai precisar resolver as suas coisas. Você dá mesada ao seu filho? Eu vou lhe ensinar quanto você deve dar de mesada ao seu filho. Você não pode dar a mesada ao seu filho de forma que ele consiga pagar tudo o que ele quer. Se tua mesada resolve o problema dele, você precisa cortar a mesada dele. Ele vai me odiar por isso, porque você vai chegar em casa dizendo, meu filho, eu vou cortar a sua mesada. Ele vai dizer, foi por culpa do pastor. Mas dê esse presente para ele. Não dê uma mesada gorda de forma que ele resolva tudo com aquela mesada. Sabe por quê? Porque ele precisa aprender desde cedo a fazer escolhas. Eu compro o quê? Eu compro isso ou compro aquilo? Ou não compro nada e guardo para comprar um dia algo melhor? Ele tem que aprender a fazer escolhas. Dê asas ao seu filho. Deixe ele assumir responsabilidades. Eu falei que o Salmo 127 termina da seguinte forma. Termina dizendo que é feliz o homem que enche deles, de filhos, a sua aljava. Agora deixa eu dizer uma coisa. Um filho nesse texto é comparado a uma flecha. E flecha, quando está nas suas costas, não serve de nada. Mas uma flecha bem guiada na direção certa é uma vitória. Quando o seu filho decidir sair de casa, não fique com esse negócio de, ah, meu Deus, eu síndrome do ninho vazio. Diga, louvado seja o Senhor, porque minha missão eu cumpri. O meu discipulado está quase no final. Louve a Deus quando seus filhos criarem asas. Eu tive o privilégio, irmãos, de, quando eu estava com 17 anos, Deus me vocacionar para o ministério. E eu lembro que Deus me chamou para ir para um local bastante distante daqui. Eu queria estudar na Argentina, fazer seminário lá. Eu quero contar uma história para vocês e finalizo essa mensagem de hoje da seguinte forma. Um dia eu tive um problema de saúde, uma celulite facial, e fui internado no português. Quando cheguei no português, decidiram fazer uma medicação, e quando injetaram aquela medicação na minha veia, eu fui simplesmente apagando e tendo uma parada respiratória porque eu era alérgico àquela medicação. Naquele momento estava minha mãe e eu naquela sala, no quarto de hospital, e a minha mãe desesperada começou a gritar dizendo, Senhor, meu filho é teu, Senhor! Meu filho é teu, Senhor! E a última coisa que eu lembro é que aquelas pessoas entraram invadindo aquele quarto, com todos aqueles aparelhos, e para a glória de Deus, pouco tempo depois eu tornei, mas quando eu tornei, a minha mãe chorando, gritava, meu filho é teu, Senhor! Meu filho é teu, Senhor! O dia que Deus disse para mim, olha, você vai embora. E para mim era muito difícil, porque eu nunca desejei viajar. Nunca foi meu sonho sair de perto dos meus pais. E de uma hora para outra, literalmente no prazo de 2 semanas, entre a ideia e a concretização da ideia, eu estava num outro país. Mas eu lembro que antes, quando Deus colocou isso no meu coração, eu disse, Senhor, se é a tua vontade, eu vou falar com os meus pais e eles vão aprovar essa ideia. Eu nunca vou fazer algo se eles não aprovarem. Eu fui falar com os meus pais, com a minha mãe,
Quando eu falo com a minha mãe, ela fala: meu filho, é muito longe. Não, de jeito nenhum. Daqui a pouco o semblante dela muda, ela começa a chorar e fala assim: volta aqui, peraí. Mudei de ideia. Você vai, meu filho. Eu disse: o que aconteceu, mãe? Ela disse: Deus me fez lembrar dos gritos do hospital dizendo: Ele é teu, Senhor. E Deus falou para mim que agora está na hora de você voar para a vontade dEle. Seu filho não é seu. Seu filho é de Deus. Deus está chamando ele para uma outra coisa. Deixa ele ir. E que a tua oração te acompanhe e o siga todos os dias da sua vida. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Senhor, nossos filhos serão teus, Senhor. Meu filho ainda está no ventre da minha esposa, mas eu já nesse momento quero consagrar e dizer que ele é teu, Senhor. Samuel é teu, Senhor. Todos os filhos que estão aqui representados são teus, Senhor. Aqueles que virão, Senhor, nós dizemos nessa manhã, são teus, Senhor. Dai-nos a graça de criá-los, Pai, para a vida, não como filhos mimados que não sabem se proteger, mas como homens e mulheres guerreiros que vivem uma vida digna e admirável, como homens e mulheres que aprenderam a amar a Ti sobre todas as coisas, porque foram discipulados pelos próprios pais. Restaura, Senhor, a paternidade e a maternidade conforme o Teu coração. Deus, eu quero nesse momento consagrar essas famílias a Ti, Senhor. Essa série de mensagens tem abençoado tanta gente. E nesse momento eu quero Te pedir, Espírito Santo de Deus, os nossos filhos são filhos da promessa. Estão selados por Teu sangue. Não se perderão. Não serão adotados pelo crime. Não serão abraçados pela prostituição. Mas serão erguidos no altar do Senhor. Seja assim, Pai, para a glória do Teu santo nome. Aleluia.